Matemática 12º, ensino médio são 2 dos níveis que esta aula cobre. Vamos falar de funções trigonométricas e é a aula 8 de um conjunto de 11 aulas. Sumário e pré-requisitos. Vamos então falar das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. O estudante deverá conhecer os conceitos seno, cosseno e tangente de um ângulo e as suas principais características para perceber esta aula na totalidade. No final da aula deverá saber indicar as características das funções seno, cosseno e tangente e determinar o domínio e o contradomínio de uma função trigonométrica. Vamos então começar as funções trigonométricas. Definição e gráfico da função seno. Temos então que, chama-se função seno, a função que tem como domínio R, conjunto chegado a R, que a cada objeto x corresponde o seno de x. Na aplicação dinâmica seguinte, vamos ilustrar a construção do gráfico da função seno. Vamos então aqui aumentar o ângulo de amplitude alfa, observar a construção do gráfico. Este segmento a vermelho que aqui aparece tem o mesmo comprimento que este segmento a vermelho aqui, uma vez que temos aqui um círculo trigonométrico que está à mesma escala que a mesma escala com o eixo dos y. Portanto, à medida que vai variando o ângulo, vai-se traçando o gráfico, toma o valor 1, aqui também toma o valor 1, e agora começa a reduzir, começa a diminuir, até que no π toma o valor 0, ou seja, no 3.14 aproximadamente. Aqui temos o 0 da função seno, e vamos avançando. Toma o valor menos 1, não é? E agora vai-se avançando e construi-se o gráfico de 0 a 2π. Na segunda volta, voltamos a repetir o mesmo, portanto, ultrapassando o 2π, já temos o ângulo de 2π mais qualquer coisa, vai-se repetir, portanto, o período da função seno é 2π, já se consegue observar isto só com o que se está a ver, e vamos ter uma repetição do que já foi visto. Portanto, aqui temos várias cópias, a primeira cópia de 0 a 2π e a segunda de 0 a 4π. Temos duas cópias, para ser mais preciso, de uma forma geral, como o domínio da função seno é R, temos este gráfico da função seno. Observam-se várias coisas, varia entre menos 1 e 1, portanto o seu contradomínio será de menos 1 e 1, tem partes onde é crescente, outras onde é decrescente. Vamos então registar estas propriedades todas. Também observamos um máximo, que é o 1, que ocorre em diversas abscissas, no π meios, no 5 meios de π, e um mínimo, que é o menos 1, que ocorre no 3 meios de π e no 7 meios de π, por exemplo, entre outros. E vamos registar todas estas propriedades numa lista. Temos então as propriedades da função seno. Aqui está o seu gráfico, ou parte do seu gráfico, melhor dizendo. Podemos observar no gráfico as características, as propriedades da função seno. O domínio é R. O contradomínio é de menos 1 a 1. Portanto, note-se que não é o gráfico que confirma isto. Simplesmente dá para observar o que se sabe. Vamos ter que o seno de x mais 2π é igual ao seno de x. Ou seja, nós aqui no caso do contradomínio já sabíamos que era de menos 1 a 1, com um seno varia entre menos 1 e 1. Portanto, é natural que o contradomínio da função seno seja de menos 1 a 1. O período 2π é o que significa esta equação, esta igualdade. Se para todo o x, qualquer que seja x pertencente a R, é a leitura que se faz desta expressão, o seno de x mais 2π é igual ao seno de x. Quer isto dizer que a função seno é periódica de período 2π. O seno de menos x é simétrico do seno de x. Isto observa-se bem aqui, por exemplo, no menos π meios. O menos π meios é simétrico do π meios, e enquanto que o seno de menos π meios é menos 1, o seno de π meios é o seu simétrico, que é 1. Isto acontece com qualquer outro ponto. Se eu considerar aqui o ponto π quartos, tem este valor, que sabemos ser raiz de 2 sobre 2. O menos π quartos tem o seu simétrico, menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, esta característica tem nome, diz que o seno é uma função ímpar. A função seno é estritamente crescente, por exemplo, em menos π meios a π meios. Portanto, há uma infinidade
de intervalos onde acontece ser crescente, este é um deles, e decrescente de π meios a 3 meios de π. Portanto, quando percorremos o seu gráfico da esquerda para a direita, ele desce. No caso anterior, quando percorríamos da esquerda para a direita, ele sobe. Portanto, isto denomina-se por função crescente quando acontece esta característica. A função seno tem o máximo absoluto igual a 1, que ocorre quando x é π meios mais 2kπ. Ora, aqui temos um exemplo. Aqui temos outro. Este valor vai ser π meios menos 2π. Portanto, é quando se concretiza nesta expressão colocando no lugar do k o menos 1. Fica π meios menos 2π. E temos, portanto, que é o máximo absoluto igual a 1. E o mínimo absoluto é igual a menos 1, que ocorre em 3 meios de π mais 2kπ. Se quiséssemos, também podíamos dizer que era em menos π meios mais 2kπ. O que é facto é que este valor mais 2π vai ser igual a 3 meios de π. A função seno tem os zeros kπ, ou seja, quando o k é 0 fica 0, quando o k é 1 fica π, quando o k é 2 fica 2π. Ora, aqui temos um exemplo 0, π. Quando o k é menos 1 fica menos π, e assim por diante. π, 2π, 3π, 4π, 5π, menos 10π, menos 1 milhão π, uma infinidade de zeros. E continua em R, o seu gráfico não registra interrupções. O gráfico tem o nome de sinusoide, não tem assíntotas, nenhum tipo de assíntotas. Admite os pontos de inflexão x igual a kπ. Portanto, inflete, nós aqui temos no ponto 0 a concavidade muda de voltada para cima a voltada para baixo, mas depois volta a acontecer uma troca no π, voltada para baixo e depois voltada para cima. São os pontos de inflexão. Portanto, um ponto de inflexão em termos gráficos significa que a função inflete, troca de concavidade. Definição e gráfico da função cosseno. Temos então a definição da função cosseno, semelhante à da função seno, com a diferença que agora a expressão algébrica é cosseno de x, associa a cada objeto de R, ou seja, uma função que parte de R tem conjunto de chegada a R, que associa a cada objeto x como imagem o cosseno de x. E temos então que na aplicação dinâmica que vamos observar, vamos ilustrar a construção do gráfico da função cosseno. Partimos do ângulo de amplitude 0, já temos aqui assinalado o respectivo cosseno, que é igual a 1, uma vez que corresponde à abscissa do ponto P, e vamos agora aumentar o alfa e observar que o cosseno está a diminuir, portanto a abscissa está a diminuir. Esta distância horizontal vai ser igual a esta vertical. Também muda o sinal, aqui temos sinal negativo e aqui sinal negativo, e temos então a construção associada. Agora vai diminuir o cosseno, agora começa a aumentar, ou seja, começa a ficar cada vez menos negativo e o gráfico começa a subir quando se percorre da esquerda para a direita, e assim por diante, ao fim de 2π, dá uma volta completa e depois começa-se a repetir. Quando chegamos ao 4π, já temos uma cópia, portanto, de 0 a 2π é copiado para de 2π a 4π. Como o gráfico tem domínio R, aqui temos o gráfico todo, observamos características semelhantes às da função seno, uma vez que o gráfico da função cosseno pode-se obter do gráfico da função seno deslocando-o π meios para a esquerda. Deslocando o gráfico da função seno π meios para a esquerda, obtemos o gráfico do cosseno. Ou se quisermos, deslocando o gráfico do cosseno π meios para a direita, ficamos com o gráfico do seno. Daí que as propriedades sejam em correspondência. Vamos então apresentá-las. Propriedades da função cosseno. Temos aqui o gráfico, ou parte do gráfico da função cosseno, e podemos observar as propriedades conhecidas da função cosseno neste gráfico. Domínio de f é R, tem contradomínio de menos 1 a 1, os seus valores variam entre menos 1 e 1, resultado do cosseno de um ângulo de amplitude x variar entre menos 1 e 1. O cosseno de x mais 2π é igual ao cosseno de x, isto vê-se bem neste gráfico. Se adicionarmos este ao ponto de abscissa menos π, 2π, obtemos a mesma imagem, que é neste caso menos 1. Esta propriedade tem o nome de a função dizer-se periódica de período 2π.
No caso de cosseno de menos x, é igual ao cosseno de x. Isso observa-se bem aqui. O cosseno de menos π meios é igual ao cosseno de π meios. Se quiséssemos o cosseno de π quartos, que é igual a raiz de 2 sobre 2, é igual ao cosseno de menos π quartos, que é raiz de 2 sobre 2. Vamos ter que a função, por este motivo, é uma função par, porque esta propriedade acontece para todo o x pertencente a R. Em termos gráficos, traduz por uma simetria relativamente ao eixo dos y. A função seno é estritamente crescente, por exemplo, em menos π a 0 e em π a 2π, e vai ser decrescente, por exemplo, em 0 a π. Então, há uma infinidade de intervalos onde acontecem estas propriedades de crescimento, de monotonia, portanto, demos aqui alguns exemplos. A função cosseno tem um máximo absoluto igual a 1, que ocorre quando o x é 2kπ, ou seja, quando o k é 0, fica 0. Quando o k é 1, fica 2π. Já se está aqui a ver, a formar. Quando o k é menos 1, vai ficar menos 2π, aqui para trás. Portanto, vão ser as abscissas onde ocorre o máximo igual a 1. E menos 1 nos pontos da forma x igual a π mais 2kπ. Ora, aqui temos o π. Se lhe subtraímos 2π, ou seja, se atribuímos a k o valor menos 1, fica π menos 2π, que é menos π. E ambos o valor menos 1, e é o que o gráfico nos permite ver. A função cosseno tem os zeros da forma π meios mais kπ. Ora, aqui temos um 0, outro 0. Se somarmos a π meios, π, ficamos com outro 0. Se subtrairmos a π meios, π, ficamos com outro. Se subtrairmos 2π, ficamos com outro. É o que esta expressão assegura, uma infinidade de zeros. A função cosseno é contínua em R. Em termos gráficos, significa que não registra interrupções. O gráfico da função cosseno tem o nome de cossinusoide, não tem assíntotas, nem verticais, nem horizontais, nem oblíquas. Admite os pontos de inflexão da forma π meios mais kπ, que é onde a função torce o seu gráfico, onde muda de concavidade. Ora, aqui temos o π meios, lhe adicionamos π, ficamos com 3 meios de π, volta a infletir, aqui com concavidade para baixo passa para cima, e aqui para cima passa para baixo. E temos então os pontos de inflexão. Passemos agora à definição e gráfico da função tangente. Chama-se função tangente à função f, que vai deste conjunto em R que a cada x corresponde a fx igual a tangente x. E que conjunto é este? É o conjunto de pontos onde onde a tangente está definida. Sabemos que a tangente não existe nem no π meios, nem nos 3 meios de π, nem em nenhum ângulo que tenha estes lados de extremidade. Ora, os ângulos que têm lados de extremidade coincidentes com π meios e 3 meios de π são os ângulos desta forma. π meios mais kπ. Quando o k é 1, fica π meios mais π, que é 3 meios de π. Quando o k é 2, dá o π meios mais 2π, portanto fica 4 meios de π mais π meios, que é 5 meios de π, e assim por diante. A tangente não está definida em nenhum ponto deste conjunto. Vamos ver uma aplicação dinâmica onde ilustra a construção do gráfico da função tangente. Vamos então começar no ângulo de amplitude 0, a tangente é 0, começa a crescer. A tangente vai ser uma função sempre crescente, pelo facto da tangente também crescer em todos os quadrantes. Quando chegamos ao π meios, começamos a ficar com tangentes muito grandes e agora passamos para baixo. Note-se que aqui já são negativas, sempre a aumentar, cá vão elas, até que chega ali ao 3 meios de π e vai outra vez atingir valores muito grandes e temos uma assíntota. Voltamos outra vez ao mesmo processo, já nos estamos a repetir, uma vez que a tangente tem período π, repete-se π em π, todos estes gráficos são cópia uns dos outros. Vamos aqui ver o gráfico da tangente, o resto, portanto, vão ser cópias semelhantes, todas elas com amplitude π, portanto 3 meios de π menos π meios vai dar π, π meios menos π meios vai dar π, portanto vai ser o período da função tangente. Vamos registar as características que podemos observar aqui. Propriedades da função tangente. Temos aqui então parte do seu gráfico. Podemos observar neste gráfico as suas principais propriedades. O domínio, como já foi referido, é R excepto π meios mais kπ, com k pertencente a z. Portanto, estes pontos não pertencem ao domínio.
O contradomínio é R, toma um valor tão grande ou tão pequeno quanto se quer e toma qualquer valor real. Existe sempre um ângulo cuja tangente é igual, dado um valor real qualquer, existe sempre um ângulo ao qual a tangente, cuja tangente é igual a ele. A tangente de x mais π é igual a tangente de x, portanto significa que tem período π. Se adicionamos este valor π, vamos ficar com este e assim por diante. Se adicionamos este valor π, ficamos com este correspondente. E esta característica denomina-se por ser periódica de período π. A tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Objetos simétricos têm imagens simétricas. Por exemplo, aqui o π quartos e o menos π quartos são simétricos e as imagens também são simétricas. Conseguimos ver que são iguais a 1 e menos 1. E vamos ter, portanto, que a função tangente, por esse motivo, é ímpar, gráfico simétrico em relação à origem do referencial. É o significado geométrico de função ímpar. A função tangente é estritamente crescente, por exemplo, em menos π meios a π meios, mas sabemos que ela é sempre crescente, mas é crescente por partes. É crescente de menos π meios a π meios, é crescente de π meios a 3 meios de π, e assim por diante. Não se pode dizer que ela é crescente no seu domínio, porque, por exemplo, deste ponto para este, há uma diminuição do valor. Portanto, a função é tangente por partes, não é? Perdão, a função tangente é crescente por partes, mas não é crescente no seu todo. Não tem extremos, não tem máximos nem mínimos, e tem zeros que são da forma kπ. Portanto, quando o k é 0, ficamos com o 0. Quando o k é 1, ficamos com o π. Quando o k é 2, com o 2π. Quando o k é menos 1, com menos π. E assim por diante. A função tangente é contínua no seu domínio. Portanto, R excepto π meios mais kπ. E o gráfico da tangente tem como cintas verticais as retas de equações x igual a π meios mais kπ. Portanto, são estas retas que aqui estão. π meios mais π dá 3 meios de π. π meios menos π dá menos π meios. π meios menos 2π dá menos 3 meios de π. Em geral, a expressão π meios mais kπ representa todas as assintas do gráfico da função tangente, todas as assintas verticais. E são as únicas que têm, não têm assintas não verticais. Vamos agora ver um exercício. Determinemos o contradomínio da função definida por fx igual a 3 mais seno de x. Para o fazer, podemos começar por enquadrar o seno entre menos 1 e 1. Sabemos que o seno se enquadra entre menos 1 e 1. O passo seguinte é multiplicar ambos os membros desta desigualdade por 2. Multiplica-se menos 1 por 2, fica menos 2. Multiplica-se o seno por 2, fica 2 seno de x. O 1 por 2 fica 2. E agora pode-se adicionar a qualquer um dos três membros 3 unidades. Menos 2 mais 3 fica 1. 3 mais a expressão anterior fica 3 mais 2 seno de x. E 2 mais 3 fica 5. Conclusão. A função f tem como contradomínio o intervalo de 1 a 5. Geralmente a estratégia passa sempre por começar por enquadrar a expressão mais simples da expressão algébrica que pretendemos enquadrar. O passo seguinte é fazer as multiplicações, fazer o que está a multiplicar pela expressão trigonométrica, e no fim, e só no fim, é que se adicionam as constantes que não estão associadas através da multiplicação a um seno ou a qualquer razão trigonométrica. Vamos ver agora um segundo exemplo. Temos na figura o gráfico da função f, cuja expressão algébrica é fx igual a mais b cosseno de 2x, para a e b constantes reais, e o que pretendemos saber é precisamente o valor das constantes a e b. Para o fazer, devemos ter em conta os pontos que estão assinalados. Nós observamos 3 pontos. Observamos que a imagem de 0 é igual a 3 meios, que a imagem de π meios é igual a 1 meio, e ainda que a imagem de π é igual a 3 meios. Escolhemos 2 destes 3 pontos, de preferência pontos que não tenham características similares. Por exemplo, aqui não devemos escolher o ponto 0, 3 meios e o ponto π, 3 meios, porque ambos são máximo, correspondem ao máximo da função. Devemos sim escolher, por exemplo, este primeiro ponto e este segundo. Ou seja, vamos ter que o f de 0 é 3 meios, o f de π meios é 1 meio. Caso se escolhesse o f de π igual a 3 meios, de certo, iríamos ficar com duas condições que não iam envolver uma das constantes que pretendemos. f de 0 igual a 3 meios. Vamos substituir na expressão o x por 0.
E vamos ter cosseno de 0 que é igual a 1. Sabemos que o cosseno de 0 dá 1. E vamos ter, portanto, no passo seguinte, A mais B igual a 3 meios. E no segundo caso, substituindo o x por π meios, 2 vezes π meios dá π. O cosseno de π dá menos 1. E fica, portanto, A menos B igual a 1 meio. E agora temos uma equação que pretendemos resolver. Podemos isolar uma das constantes, fica A igual a 1 meio mais B. Substituímos na expressão de cima, na outra equação, e fica 1 meio mais B igual a 3 meios. 2b igual a 3 meios menos 1 meio, que é 2 meios. E, portanto, 2 meios é igual a 1, ficaria 2b igual a 1, ou seja, b igual a 1 meio, e a igual a 1, porque 1 meio mais 1 meio dá 1. Conclusão. Depois de resolver este sistema, chegamos à conclusão que o a é 1 e que o b é 1 meio. Substituindo o a por 1 e o b por 1 meio, chegamos à expressão algébrica pretendida. A próxima tarefa é praticar os conceitos adquiridos nesta aula, e bem, porque este assunto assim o merece, resolvendo os exercícios fornecidos juntamente com esta aula, correspondentes à aula 8 de funções trigonométricas. Então, uma ficha de trabalho onde se pode praticar isto tudo.